Então é importante que você entenda que tem vários fatores que fazem com que as pessoas não saibam por onde elas devem começar o estudo para a prova da ETEC. Isso acontece tanto com as pessoas que estão no 9º ano e querem fazer a prova para o ensino médio, quanto as pessoas que estão no ensino médio e querem fazer a prova para o curso técnico, quanto para pessoas que já terminaram o ensino médio e querem fazer um curso técnico, quanto para quem terminou o fundamental há um tempo e quer fazer o EJA, enfim. Todo mundo tem essa dificuldade de começar os estudos para a prova da ETEC. Isso é bem comum, tá? É bem parte do dia a dia, assim. Mas uma coisa que eu sempre digo não é porque uma coisa é comum que a gente precisa normalizar, né? Oi, vestibulindos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se você caiu de paraquedas por aqui, se você é calouro aqui, eu sei que a gente sempre tem muitos calouros. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Se você não é calouro, seja bem-vindo ou bem-vinda de volta, né? E se você não me conhece, meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista no vestibulinho da ETEC, falo muito mesmo sobre ETEC aqui na internet, mesmo com algumas pessoas falando: não, para de falar de ETEC, você já fala demais disso. Vou continuar falando até cansar, até conseguir provar pra todo mundo que ETEC é uma coisa que transforma vidas de muitas pessoas. Então estamos aqui pra isso e hoje eu vim explicar pra você por onde você deve começar os seus estudos pra prova da ETEC, pra conquistar a tua aprovação no curso que você escolheu ou no ensino médio que você escolheu, enfim. E assim, quem me acompanha aqui sabe que eu já falei um pouquinho sobre como começar a estudar pra ETEC, algumas técnicas, só que nesta live aqui a gente vai ter um conteúdo mais denso, tá? O que significa um conteúdo mais denso? Significa que a gente vai ter algumas coisas que eu não falei em lives anteriores. Então, você que caiu de paraquedas por aqui, você vai conseguir entender. E você que já tá acompanhando, já participou de lives anteriores, que já me viu explicando técnica BMA e algumas outras coisas, essa live também vai te ajudar. Por quê? Porque aqui vamos falar alguns outros pontos também dentro desse mesmo assunto, tá? Então, algumas outras coisas que você precisa saber nesse começo dos seus estudos, né? Seja você uma pessoa que realmente tá começando hoje, assim, que descobriu hoje o que é ETEC e pensou: vou começar a estudar hoje. Ou seja você uma pessoa que começou semana passada, mês passado, enfim, sabe? E tá aí evoluindo pouquinho a pouquinho, né? Bom, pra quem é novo por aqui, por que essa série de lives é um aquecimento da Maratona ETEC? Porque há alguns anos existe um evento chamado Maratona ETEC. Primeiro ponto é esse. A Maratona ETEC vai pra 12ª edição, que vai acontecer do dia 29 de junho até o dia 3 de julho de 2020. E a Maratona é um evento online, gratuito, com partes gravadas e agora partes ao vivo também, pra ajudar você a conquistar a tua aprovação na ETEC sem ter que se matar de estudar. Esse é um ponto importante, né? Porque às vezes a pessoa fica lá se acabando de tanto estudar e não consegue passar na ETEC. Então a ideia da maratona é te mostrar como conseguir passar na ETEC, como conquistar a tua aprovação sem ter que ficar se acabando de estudar, sem ter que abrir mão de outras coisas na tua vida, tá bom? Então você que tá aqui participando do aquecimento, parabéns, porque você tá se preparando pra Maratona ETEC, pra ter um conteúdo ainda melhor na Maratona ETEC. A Maratona ETEC é uma semana intensa. Inclusive, se você não se inscreveu, aproveita que é de graça e é muito conteúdo de graça durante a maratona. Tem vídeo, tem live, tem material, tem exercício, nossa, tem muita coisa. Seguinte, por que as pessoas têm essa dificuldade de começar o estudo pra prova da ETEC, né? Tem vários fatores pra isso. Eu sempre falo, no estudo, gente, a coisa que mais acontece é a gente ter muitos fatores que geram o mesmo problema. Então é importante que você anote para que você identifique depois na sua rotina. A gente não pode ter preguiça de analisar a nossa rotina quando a gente vai estudar. Por quê? Porque se você tem essa preguicinha de analisar a tua rotina, vai acontecer de você chegar ali na hora de saber o que você tá errando ou o que você tá acertando e não conseguir identificar esses pontos, tá? Então é importante que você entenda que tem vários fatores que fazem com que as pessoas não saibam por onde elas devem começar o estudo para a prova da ETEC. Isso acontece tanto com as pessoas que estão no 9º ano e querem fazer a prova para o ensino médio, quanto as pessoas que estão no ensino médio e querem fazer a prova para o curso técnico, quanto para pessoas que já terminaram o ensino médio e querem fazer um curso técnico, quanto para quem terminou o fundamental há um tempo e quer fazer o EJA, enfim. Todo mundo tem essa dificuldade de começar os estudos para a prova da ETEC. Isso é bem comum, tá? É bem parte do dia a dia, assim. Mas uma coisa que eu sempre digo não é porque uma coisa é comum que a gente precisa normalizar, né? Por exemplo, o preconceito é super comum, só que a gente não pode achar normal. Não é normal as pessoas terem preconceito contra as outras, concorda? Intolerância religiosa é super comum, mas não é normal, a gente não pode aceitar isso. Você também não pode aceitar o não saber por onde começar, tipo, não sei, que pena. E virar as costas e não estudar, sabe? É comum, mas não pode ser normalizado, tá? Esse lance de não saber por onde começar o teu estudo. Então, é uma coisa comum, por quê? Porque as pessoas estão enfrentando algo novo. Então, uma coisa nova é desafiadora. Você prestar uma prova é uma coisa desafiadora. Ai, Lilian, mas eu estudo há anos. Eu sempre estive na escola, sempre fui um bom aluno, fiz várias provas e nunca tive esse medo. Por que com a ETEC eu tenho esse medo, sabe?
sabe? Porque, mesmo inconscientemente, o seu cérebro, essa máquina maravilhosa, poderosa, incrível que você tem de presente, agradeça todos os dias por ter um cérebro, porque isso é fantástico. Então, seu cérebro, ainda que inconscientemente, ele sabe que a prova da ETEC é diferente da prova da escola. Ainda que na tua escola você já tenha feito, por exemplo, Saresp. Ainda existe o Saresp, né, gente? Saresp era uma tortura na minha época. Ou que você tenha, por exemplo, o provão no final do ano, enfim. Mas o teu cérebro sabe que são pesos diferentes. Teu cérebro sabe, por exemplo, que se você for mal numa prova da escola, você tem lá a recuperação depois, você pode fazer a recuperação e passar. Ainda que você tenha um medo gigante de recuperação, assim como eu tinha. Mas a prova da ETEC o cérebro entende. Não passei agora, se eu quero fazer a prova para curso técnico, eu vou ter que esperar um semestre a mais para fazer a prova de novo. E se eu quero fazer a prova para ensino médio, minha única chance de entrar no primeiro ano do ensino médio na ETEC é esta prova. Não tem outra chance. Hoje em dia não pode mais fazer o esquema de refazer o primeiro ano, né, gente? Isso não é mais permitido, tá? Não sei se vocês sabem, mas deixou de ser permitido no ano passado. Então, assim, as pessoas têm essa dificuldade porque é uma coisa desafiadora, né? E é desafiadora tanto pra quem nunca fez, porque vai enfrentar algo novo. É como se você fosse fazer uma viagem de avião sozinho e você nunca entrou no avião antes. Imagina o frio na barriga que dá. Tua primeira viagem de avião é você e você, sabe? Você não tá lá com nenhum amigo, com nenhum familiar, enfim, né? Então, é como se fosse algo muito novo. E por que as pessoas que já fizeram a prova e reprovaram também têm esse medo? Porque elas sabem que elas não se saíram bem. E se elas não se saíram bem, elas têm na mente delas ali, né, aquela questão de eu não fui bem daquela vez, então talvez eu não vá bem de novo. A gente pega muito, assim, os traumas da vida e acaba levando por muito tempo. Isso é bem comum com as pessoas em geral. A gente pega aquela ideia, né, já eu não passei porque eu sou burro, porque eu não estudei o suficiente, porque, nossa, bem que minha família falou que eu não era capaz, e você fica acreditando nessas coisas, né? Mas a real é que é um medo de você recomeçar, assim como a pessoa que tem medo de começar pela primeira vez, tá? Então, é praticamente o mesmo medo, só que ele se manifesta de formas diferentes. A pessoa que já fez a prova tem medo porque ela tem medo de ter um resultado ruim de novo, e a pessoa que nunca fez a prova tem medo porque é uma situação diferente pela qual ela nunca passou. E aí não é só aquele friozinho na barriga, é um friozão na barriga. Como se você tivesse não só algumas borboletas no estômago, mas todos os animais da floresta, né? Parece que você não vai conseguir nem respirar direito quando você pensa na prova e não sabe por onde começar, tá? E aí ter essa consciência primeiro, né, de que estudar pra escola é diferente, é uma coisa que seu cérebro tem inconscientemente e que você tem que trazer pro consciente também. Por quê? Porque se você fica na neura de que vai se preparar pro vestibulinho do mesmo jeito que se prepara pra escola, quem já participou de lives anteriores sabe, o conteúdo da escola não é o conteúdo suficiente pra você conquistar a aprovação na ETEC. Lembra? Então você precisa criar no teu cérebro essa consciência, né? E as pessoas que não conseguem dar esse pontapé inicial têm uma série de prejuízos. Por que prejuízos? Porque quando você trava no começo dos estudos, acaba sendo até pior do que a pessoa que travou no meio dos estudos. Por quê? Porque a pessoa que travou no meio, se ela tiver uma boa mentalidade, ela consegue perceber onde foi que ela parou e retomar, sabe? Voltar, né, aos estudos dela. Agora, a pessoa que para no começo, que ela trava porque não sabe por onde começar, a tendência é que ela nunca comece. Exemplo fácil pra você entender. Imagina que você está na principal avenida da tua cidade, mas você não conhece muito bem essa avenida. Por exemplo, eu quando era mais nova, um segredo aqui, né? Eu não costumava sair muito, então eu não sabia muito bem me localizar na minha própria cidade. Eu conseguia me perder na Avenida da Praia. Quem mora em Praia Grande ou quem já veio a Praia Grande sabe que não tem como se perder na Avenida da Praia. Que ou você vai pra lá ou você vai pra lá. Ou você vai sentido Mirim ou você vai sentido Boqueirão. Pronto, só tem essa opção, né? Praia Grande é um lugar um tanto pequeno. E aí eu me perdia porque eu não sabia, sabe? Então quando você vai pra um lugar desconhecido e aí você não sabe pra que lado você vai, a tendência é que você fique lá paradinho, assim, tipo, né? Aí se faz frio, você fica lá, assim, tremendo de frio. Se tá muito calor, você começa a se abanar, mas você não sai do lugar, você fica estático. Então a mesma coisa acontece nos estudos. Quando você não sabe por onde começar, a tendência é que você fique estático. Tipo, eita, Barbie na caixa. Não sabe o que fazer, sabe? Não tem reação. Não pode ficar com esse medo de dar o pontapé inicial. Inclusive, todos os dias nos stories, quando eu coloco caixinha de perguntas, alguém pergunta: Ainda dá tempo de começar a estudar? Dá tempo desde que você não volte aqui na semana que vem perguntando de novo pra mim se dá tempo de começar a estudar. Porque se você voltar semana que vem com a mesma pergunta, significa que você não começou ainda, sabe? E aí se você nunca começasse, toda semana você ficar nessa: Ai, será que dá tempo? Ai, será que dá tempo? Ixi, agora tá muito em cima da hora. Nossa, meu amigo já tá estudando? você nunca vai conseguir sair do ponto zero, tá? Então, o primeiro prejuízo é esse, né? Você ficar estagnado. A estagnação é um dos piores problemas nos estudos, porque você nem avança, nem percebe seus erros, você fica literalmente parado ali, sabe? Você fica deixando o vento te guiar, de certa forma, né? Segundo problema, quando você fica estagnado ali por algum tempo, agora que a gente tá em junho, você não sabe quando vai
ser a prova, mas você sabe que você quer fazer a prova do final do ano, parece que tem um baita tempo pela frente. Assim como em junho do ano passado, parecia que tinha um baita tempo pela frente pra quem queria fazer a prova de dezembro. Aí a pessoa pensa assim, mas eu vou começar amanhã. E aí hoje eu consigo me organizar, assim, pra começar. E amanhã eu começo. aí amanhã a pessoa tem outro compromisso. Mas eu vou começar no domingo. É isso. Aí chega domingo, Poxa, mas domingo não é dia de começar, né? Eu vou começar na segunda. Segunda é o dia mundial do recomeço. daí chega a segunda, a pessoa tem coisa da escola pra entregar, a pessoa tem que arrumar o quarto, a mãe dela fala, Juliana, lava a louça. Pedro, vai varrer a casa. e aí você tem mais um monte de coisa pra fazer e você não começa. Aí você pensa, começa na terça, na quarta, na quinta. Quando você vê, já é o dia, sei lá quanto de dezembro, já é a prova e você não estudou. Então, um grande risco, né, dessa estagnação nesse começo é você ficar travadão, ficar paradão lá, ou paradona, sabe? E aí chegar perto da prova, você nem ter começado, nem vai ter base alguma pra você estudar, vai se perder no conteúdo, vai acumular muita coisa e vai dar errado. Então, segundo prejuízo é esse. Terceiro prejuízo, algumas pessoas, por não saberem por onde começar, começam de um jeito completamente errado. E aí, quem já viu a live sobre a técnica BMA, sabe que começar errado significa você começar pelo assunto mais avançado. Sabe que começar errado significa você não fazer estudo ativo nos assuntos básicos, porque acha que não precisa. Só que tem outros erros também, né, quando a gente fala de começar errado. Por exemplo, começar errado, muitas vezes, é você não ter um cronograma certo ali pra você estudar. E aí você começa hoje, aí hoje você estuda e fica... Estudei, arrasei. Aí amanhã você não estuda mais, porque você não tinha colocado que você ia estudar segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Você colocou só, tipo, quinta. Se bem que hoje é sexta, hoje não é quinta, né? Mas enfim, deu pra entender. Então você coloca lá no cronograma um dia só, mas você não estruturou o teu cronograma. Então você pegou um cronograma pronto na internet. Aí dá tudo errado. E aí quando você vai ver, você tá andando em círculos. Tem que pegar o tempo todo no mesmo assunto, voltar naquela mesma matéria, nunca sair daquele tópico, porque você não conseguiu aprender. E um erro, assim, gravíssimo é a pessoa começar. Então ela começa, ela tá lá empolgada, só que aí no meio do caminho, ela não sabe se ela tá no caminho certo. E aí ela desiste. E qual o prejuízo disso? O prejuízo disso é que quando você desiste, você precisa começar tudo de novo. E o nosso cérebro, o que dizer do nosso cérebro? Essa máquina maravilhosa também pode ser um inimigo às vezes. Porque o cérebro é preguiçoso, gente. Aí você pensa... ele não pode ser mais preguiçoso que eu. Ele é. Seu cérebro tem preguiça de coisas bestas. E pra ele ter que recomeçar tudo do zero é uma coisa que dá muito trabalho, sabe? Ele vai ter que se organizar todo de novo, sabendo o que ele tá bom, no que ele não tá. Pra ele isso cansa. Ele não quer. Então, quando você acaba desistindo no meio do caminho, chances são que você não retorne. Ou que você tenha que voltar a estaca zero porque você não revisou, não fez estudo ativo, perdeu ali boa parte do seu aprendizado, sabe? Exemplo também, novamente utilizando lugares, né, pra ficar fácil de você entender. Imagina que você precisa ir em linha reta. Imagina que isso aqui é a Avenida da Praia de Praia Grande, tá? Aqui no final dessa avenida tem, por exemplo, vamos ver, um bairro mó legal que tem um comércio super ativo e tem um shopping. E aqui tem um bairro que tem mais serviços, por exemplo, a prefeitura, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, enfim, né? Então você tá aqui, nesse lado, tá? Nesse bairro, quer chegar nesse bairro aqui. Aí você tá caminhando, deixa eu colocar esse braço que fica melhor. Você tá caminhando, você tá indo, tá? Aí você chega aqui e você pensa, não sei onde eu tô. Será que eu tô no caminho certo? Será que eu deveria virar nessa rua aqui, que vai ser completamente da rota? Ou será que eu deveria ir pra essa rua aqui? Ou seguir reto? Aí como você não sabe, você volta. Você para primeiro, né? Aí você para, você começa a cansar, daí você retrocede tudo. Aí depois você vai ter que voltar a estaca zero, vai ter que gastar a mesma energia de novo ou mais pra percorrer até aqui de novo, correndo o risco de aqui no meio você ficar de novo. Mas será que eu tô no caminho certo? Ai, tô cansada. Aí você volta de novo e tem que começar tudo de novo. Muita gente faz isso no estudo. É meio que um efeito sanfona, sabe? Você começa a estudar, você vai com todo o gás, com todo o ânimo, aprende um monte de coisa e você para. Aí você começa de novo e você para. Aí começa de novo e para. Aí chega um momento que o cérebro fala, dane-se, não quero mais começar. Cansei, não quero mais. Desisto. Por que ele faz isso? Porque gasta energia. Assim como você voltar esse percurso todo e ter que refazer. Nossa, eu bati na minha boca. Mas enfim, assim como esse percurso de ir e voltar o tempo todo pro mesmo lugar cansa, pensa na tua perna doendo, você tendo que refazer o mesmo caminho ali vários quilômetros. Praia Grande tem uma extensão de praia muito grande, então pra você ir da Mirim até o Boqueirão é muito longe. Então pensa esse percurso todo. Não dá uma canseira você andar ali 10 quilômetros, 12 quilômetros, enfim? Então, a mesma coisa com o seu cérebro, tá? Ele cansa se ele tiver que recomeçar o tempo todo. E é por isso que você precisa começar certo. Porque começando certo, o risco de parar no meio do caminho é bem menor. E ainda assim, se você parar no meio do caminho, você vai saber qual caminho certo que tem que seguir, tá? Então é importante que você entenda isso, né? E aí, quais são os aspectos pra levar em consideração pra começar? Pra você começar, primeiramente, né, um ponto importante aqui é saber o nível da prova. Por que saber o nível da prova? O seu cérebro criar consciência de que ele precisa se preparar pra essa prova. E que não vai ser um preparo igual da escola, sabe? Mas também não é um preparo pra, sei lá, vamos pensar aqui pra Oxford, né?
Tem gente que pensa que ETEC é Oxford e a pessoa pensa que ela precisa largar a vida pra se preparar só pra prova da ETEC. E não tem que ser assim, tá? Você pode sim conciliar estudo com lazer, com a série que você gosta, enfim. Então, primeira coisa, nível da prova. É importante que você entenda o nível da prova. Entenda que ela é um nível acima do nível das provas que você tem no colégio. Então, você não pode deixar pra começar faltando 2 semanas pra prova. Que nem você faz com semanas de prova da escola, sabe? E aí chega em cima da hora e você tá lá, assim, tipo, querendo saber o que fazer, procurando o que estudar. Não dá pra ser assim, tá? Então, primeiro ponto, entender o nível da prova vai levar você a ter mais resultado pelo fato de que você vai criar essa consciência. O nosso cérebro, quando cria consciência, a mágica acontece. A gente se dedica muito mais ao que precisa ser feito. Segunda coisa, mapeamento. Todo mundo já decorou isso, né, gente? O mapeamento, ele acaba direcionando o seu estudo. Por quê? Porque quando você faz o mapeamento, você sabe como aqueles assuntos vão ser cobrados. Você sabe qual vai ser a abordagem daquele conteúdo. E nisso que você sabe qual vai ser a abordagem daquele conteúdo, você evita aquele erro de parar no meio do caminho porque percebeu, seja resolvendo uma questão ou então seja analisando o teu estudo que estava errado, sabe? Quando você usa o mapeamento, você começa a perceber como é que o assunto vai ser abordado, como é que aquele tópico é cobrado, o que você precisa focar na hora de estudar aquele assunto, para que assim você não cometa esse erro, não caia nesse problema aí de no meio do caminho você perceber, opa, eu tava estudando do jeito que a FATEC cobra, mas não é o mesmo que a ETEC cobra, e não tem que recomeçar tudo, tá? Inclusive muita gente pergunta: Li, tem uma checklist, eu preciso mapear? Sim, a checklist é a pontinha do iceberg, ou seja, são os principais tópicos, mas dentro dos tópicos tem a abordagem de cada um deles, e é importante que você faça o mapeamento. Inclusive, recentemente numa live, uma das tarefas era começar o mapeamento, né? Além do mapeamento, temos o quê? Famosa técnica BMA, que serve para que você monte um plano de estudos, né? Tem gente que pensa que plano de estudos é você pegar um cronograma pronto na internet. Você vai lá, Google, cronograma. Aí você pega o cronograma. Ótimo, você vai pegar o cronograma de alguém e aí você vai usar, certo? Errado, tá? Não é assim que tem que ser. Seu cronograma precisa levar em consideração uma série de fatores. Sua rotina, suas dificuldades, a ordem do conteúdo para que você estude do básico seguindo pro médio, seguindo pro avançado, a frequência que você vai revisar aquelas matérias que vai ter contato com o conteúdo que é mais difícil para você ou o conteúdo que é mais fácil para você. Por exemplo, BMA serve para você direcionar os tópicos, tá? Então, para você começar pelos tópicos basais, depois ir para os tópicos que são um pouquinho mais difíceis, até que você consiga chegar ao avançado. Já o FDI, para você fazer o cronograma, que eu já ensinei inclusive no canal como é que você usa, serve para quê? Para que você veja qual matéria vai ter mais frequência na sua rotina de estudos, tá? Por que é importante? Porque a matéria que você tem uma certa dificuldade, você precisa repetir aquela matéria algumas vezes, precisa revisar aquele conteúdo, precisa fazer mais questões ou refazer algumas questões também. Então é importante que você leve isso em consideração. O teu cronograma tem que ser o seu cronograma, não da sua irmã gêmea, não do seu pai, não da sua mãe, não da sua prima. Tem muita gente que tem preguiça, daí faz um cronograma em grupo, né? E o que acontece? Uma pessoa do grupo passa, as outras 5 reprovam. E aí ficam depois pensando: amigo, você enrolou a gente. não, é que muitas vezes o cronograma servia só pra aquele amigo mesmo. Aí você se iludiu achando que servia pra você também. Então é importante entender isso, tá? Você precisa ter um cronograma seu, que leve em consideração as suas dificuldades, leve em consideração o seu tempo disponível. Porque se você, por exemplo, precisa limpar a casa, cuidar do seu irmãozinho mais novo, estudar pra escola, estudar pro curso de inglês, fazer um monte de coisa, e ainda estudar pra ETEC, seu cronograma, obviamente, vai ter horários diferentes do cronograma da sua prima, que só tá estudando pra ETEC, pra escola, mas que não precisa arrumar casa, nem cuidar do irmãozinho dela, nem faz aula de inglês. Então o cronograma tem que ser seu. Outro ponto, né? Estudo ativo sempre. Gente, eu acho que quem acompanha as lives assim de verdade mesmo, que anota, deve estar até cansado já de me ouvir falando isso. Mas assim, eu preciso falar isso porque eu sei que tem gente que não ouve, que entra por aqui, sai por aqui, aí a pessoa amanhã já pergunta: Mas eu tenho que fazer mesmo estudo ativo com matérias que eu acho fáceis. Tem que fazer mesmo com as matérias fáceis, mesmo com as matérias legais, mesmo com as matérias que parecem impossíveis. Tem que fazer o estudo ativo se você quer ter resultado. Você não pode achar que assistir aula é estudar. Você não pode achar que só o estudo passivo, só anotações ali que você faz, vão te fazer passar na ETEC, porque não vão. Você precisa fazer o estudo ativo, tá? Inclusive é uma coisa que eu aprofundo muito na Maratona ETEC, ensino como fazer, então quem não se inscreveu já sabe que vai perder esse conteúdo. Quem se inscreveu já fica de olho, porque durante a maratona a gente vai ter falando especificamente sobre o estudo ativo
aplicativo, formas de fazer, enfim. Então fica de olho, tá? E aí pode ser que você se pergunte, né? Li, ok, mas como é então que eu vou estruturar tudo isso pra que eu comece meus estudos pra IPEC? Como é que eu vou ter certeza que tá me dando resultado? E olha só, vou te dar um exemplo aqui simplão, exemplo da minha vida mesmo de alguns anos atrás, né? Algum tempo atrás eu comecei a estudar francês. Nossa, Lilian, por que francês e não inglês? Eu gosto de francês, ponto. Cada um tem o direito de gostar do idioma que prefere, né? E o idioma que eu gosto é francês. Eu aprendi inglês pra escola, assim, sabe? Mas não sou a pessoa muito fã de inglês, não. E francês é um idioma que eu realmente gosto. Mas quando eu comecei a aprender francês, que eu comecei aprendendo sozinha, depois eu fiz um tempinho de um curso de francês, só que aí eu tive que sair desse curso de francês porque não era meu principal foco. O que eu mais queria era ter um desempenho bom na escola, era conseguir entrar no curso técnico, era depois fazer os vestibulares, enfim. Então não fazia sentido eu fazer um curso de francês naquela época. E aí depois eu voltei a estudar francês, assim, meio que sozinha também, sabe? E é bem interessante perceber as diferenças entre esses três momentos. E bom, quando eu comecei a estudar pela primeira vez, assim, eu não sabia que eu tinha que começar a estudar francês por um verbo específico, né? Que é um verbo que é irregular e ele significa basicamente ser e estar. É tipo to be do inglês, mas no francês é um outro verbo, que é um verbo que ele é irregular, mas ele é muito importante, sabe? Então ele é muito importante pros nossos estudos no francês, pra conseguir evoluir nos estudos do francês, né? E como eu não sabia disso, eu comecei pelos que eu achava que eram mais fáceis, né? Pelo que pra mim, assim, eram mais óbvios. Então eu peguei vários verbos regulares que eu achei que eram mais interessantes, que eu achei que eu ia usar mais no meu dia a dia. E isso começou a me gerar muita dificuldade, porque eu não conseguia formar uma frase sequer, sabe? Eu tinha que abrir o tradutor pra formar frase. Por quê? Porque eu não sabia que eu tava começando errado. Aí o que aconteceu comigo? Eu acabei parando, travando, assim, nos estudos, e eu só recomecei quando eu entrei no curso de francês. E aí olha que mágica! No curso de francês, a professora chegou e falou, professora Sandra, lembro até hoje. Inclusive, ela já viajou pra França e tudo mais. E aí ela falou assim... Você sabe, né, algumas coisas da pronúncia, sabe algumas coisas legais, mas o que acontece com você é que você quer pular etapa. Você quer começar pelo meio, você quer começar por um verbo que depende desse primeiro verbo aqui. Então, enquanto você não aprender, você não vai conseguir conjugar nunca os outros verbos. Você não vai conseguir nunca formar uma frase. Por quê? Porque você tá começando pelo meio do processo, não pelo começo, sabe? E aí, quando eu comecei pelo começo, chavinha virou. Consegui aprender muita coisa no pouco tempo do curso que eu fiz de francês. E mesmo depois, quando eu fui estudar francês em casa mesmo, eu consegui também evoluir muito nos meus estudos. Inclusive, evoluí muito mais estudando francês online depois do que no curso presencial. Porque no online eu consegui ir no meu ritmo. E no presencial eu tinha que, né, tipo, estar na sala de aula, aquela sala retangular com 35 pessoas, enfim. Aquele esquema que todo mundo já conhece. Assim como no francês, no teu estudo é a mesma coisa, sabe? Tive alunos, inclusive, que passaram por esse mesmo perrengue, né? Que tentaram começar estudando pelo meio do conteúdo e ficaram perdidos e não sabiam o que fazer. E aí depois, quando eles descobriram que não era bem assim, eles conseguiram ter resultado. Com a Marina foi assim, a Marina não sabia por onde começar, e é muito engraçado, porque ela admitiu isso, assim, primeiros dias de Tech Power. Eu não sei por onde eu começo, mas agora que eu tô aqui, acho que eu tô no caminho certo. E realmente ela tava, né? Porque lá na Tech Power a gente estrutura de acordo com o que tem que ser no comecinho, o que tem que ser depois, e depois, passinho por passinho. E aí quando ela deu passinho por passinho, sem querer pular etapas, ela conseguiu ter resultado. Então é importante que você entenda, ainda que você queira ir pra um nível avançado muito rápido, você precisa passar pelo básico, e o básico é esse começo, tá? E aí você vai dizer assim, né? Ai, Lilian, mas eu tenho muita dificuldade com as matérias. E aí, como é que eu faço pra começar? E é por isso mesmo que você tem que usar a técnica BMA. Se você não usa, você vai ter mais dificuldade ainda. Porque você vai querer começar pelo meio do processo. E vai acontecer que nem aconteceu comigo. Eu tava lá achando que sabia alguma coisa de francês, mas não conseguia formar uma frase. E aí você não vai conseguir aprender uma coisa besta. Por quê? Porque no seu cérebro ali, o conteúdo tá fora de ordem, sabe? E se você não ordena isso, né? Não organiza isso, começando pelo mais básico, você não aprende o básico, nem o médio, nem o difícil, nem o ultra difícil. Você trava e precisa recomeçar. E se você não se toca que esse é o erro, você recomeça errando de novo, tá bom? Então é importante que mesmo tendo dificuldade, você faça o BMA. Começa, como eu falei, né, recentemente, o BMA pelas matérias que você já conhece, pra você ganhando confiança, sabe? Estudo ativo também. Desde o começo é importante que você faça. Outra coisa, né? Essa é uma desculpinha. Ai, mas eu não tenho tempo. Mas você tem tempo pra K-pop, que eu sei. Você tem tempo pra Netflix, que eu sei. Você tem tempo também pra ficar conversando com a amiga no WhatsApp, que eu sei. Ou seja, você tem tempo pra um monte de coisa e não pra estudar, né? Então, é muito importante que você veja quais são as coisas que estão tirando esse tempo pra que você consiga organizar a tua rotina, tá? E outra coisa que pode ser que você pense é... Mas, Li, eu nunca vi tal matéria na escola, nunca vi física, nunca vi química. E assim, é normal, muita gente também nunca viu. Só que tudo que você já aprendeu hoje, né, que você já sabe hoje, são coisas que em algum momento você não
não sabia, entende? Então você precisa ter consciência de que você é sim capaz de aprender mesmo as coisas que você nunca viu na escola. Inclusive, vários alunos nossos da ETEC Power chegaram na ETEC Power sem que soubessem vários assuntos e aprenderam na ETEC Power um monte de coisa que eles nunca tinham visto na escola antes. Então você também é capaz de aprender, assim como a Giovana aprendeu, assim como o Igor aprendeu, assim como a Marina e tantos outros alunos, sabe? Então é importante que você entenda que sim, mesmo as coisas que você nunca aprendeu, você é capaz de aprender, tá bom? E tem algumas coisas que você pode fazer pra isso, né? A primeira coisa que você pode fazer é não cometer alguns erros fatais. Por exemplo, querer começar a estudar só pelo que você gosta e não pela matéria que realmente é iniciante. Querer pular o que você tem dificuldade. Tem muita gente que faz isso e dá muito errado, porque a matéria que você tem dificuldade, a prova não vai olhar pra você e dizer: coitada da Joana, ela tem dificuldade, não vamos cobrar isso. eles vão cobrar do mesmo jeito. Então você não pode fugir da dificuldade, não pode pegar o cronograma pronto dos outros, não pode, sei lá, seguir o cronograma da sua amiga, não pode achar que não precisa fazer estudativo porque a matéria é básica, não pode querer começar pelo mais difícil, enfim. O que você precisa fazer é, nesta ordem aqui, tá? Identificar o nível que você tá, fazer o mapeamento, fazer o BMA, montar o seu cronograma, fazer o estudativo com tudo que você estudar, praticar também, porque se você não pratica, acontece que você chega na prova e percebe: Opa, meu anjo, a gente não sabia esse conteúdo. então é importante que você pratique, de preferência com conteúdos, né, com questões ali que elas sejam do mesmo nível do vestibulinho da ETEC, tanto em relação ao nível de abordagem quanto em relação ao grau de exigência dela, tá bom? E que você revise também durante a sua rotina de estudos. E bom, se você gostou desse vídeo, tenho uma proposta pra você, uma tarefa pra você aqui. E é o seguinte, clica no gostei pra mostrar que você gostou, pra eu trazer mais vídeos assim pra você. Se inscreve aqui no canal clicando no botãozinho de inscrever-se que tem logo abaixo do vídeo, porque assim você vai receber notificações dos próximos vídeos e conseguir ficar por dentro de tudo que rola no mundo do vestibulinho. E claro, me acompanha no meu Instagram, que é Lilian Cruz Oficial, com 2 L's no meio, pra também saber tudo que acontece no mundo do vestibulinho e acompanhar tudo em tempo real. Super beijo, até o próximo vídeo e tchau!